Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais uma terça-feira. Hoje já quero dizer para vocês que esse vídeo vai durar um pouquinho mais de 3 minutos. Na verdade, bem mais do que 3 minutos. Por quê? Porque hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores de como começou o Movimento Mariás. Eu quero contar para vocês um pouco mais daquilo que Deus tem feito na minha vida, o meu testemunho pessoal e como eu cheguei a esse projeto que eu entendo desde o início que foi o Senhor que me deu. Então eu também já quero aqui aproveitar para te incentivar a se inscrever aqui no canal, no YouTube, né? E compartilhar dessa mensagem com outras mulheres que você entenda que pode ser útil para a história delas, para o processo de santificação, para aquilo que elas precisam aprender aos pés de Jesus, porque eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais intimamente de como isso tem acontecido comigo. E não sei se vocês estão notando, mas eu estou bem nervosa, isso não é muito confortável para mim, eu já compartilhei com vocês, mas vamos lá para esse desafio, tá? E eu quero dar um nome, então, para esse vídeo aqui, para essa ministração. Apenas comece, que foi a palavra que eu recebi num momento e que eu entendi que eu precisava apenas começar, enfrentar toda a minha dificuldade de colocar as coisas em prática e eu só deveria começar, e foi dessa forma que nós iniciamos esse movimento. Mas tudo começou há mais ou menos uns 16 anos, que foi o momento da minha conversão. Foi o momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus. E o primeiro texto, um dos primeiros textos que marcou esse meu processo, depois de viver uma vida que agrada a Deus, de cumprir propósitos do próprio Deus, que eu entendi que Ele tinha um plano para a minha vida, teve um texto que falou muito comigo, que é o que deu o nome aqui pro nosso movimento, que é a visita de Jesus para Marta e Maria. Lembram? Eu quero relembrar vocês do texto. Jesus na casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. São muitas as lições preciosas que nós podemos tirar desse texto, mas o fato é que Maria, ao Jesus sinalizar que Maria escolheu a boa parte, ele está sinalizando que em vez de estar envolvida com um monte de afazeres diante daquela visita real e maravilhosa, ela deveria se colocar aos pés de Jesus e ser ministrada pelo próprio Deus. Há algo que vem na minha mente, várias coisas vêm na minha mente diante desse texto. Por quê? Porque eu me identifiquei com a Marta. Na verdade, eu me identifico bastante com a Marta, na minha tendência humana de ser na minha rotina, envolvida com muitos afazeres. Mas em determinado momento eu decidi que eu queria ser como Maria, genuinamente eu queria ser como Maria, mesmo tendo que lidar com essa Marta diariamente. E eu entendo que, pensando em Marta com os afazeres e Maria escutando Jesus, os ensinamentos que nós recebemos de alguém, qualquer forma de conhecimento que a gente recebe de alguém, aquilo que vem em forma de ensino, fica dentro da gente, permanece. E aquilo que eu recebo para comer, para beber, para vestir, ou até um objeto de decoração da casa, aquilo pode não permanecer para mim para sempre. Daqui a pouco eu me desfaço de uma roupa, um bolo, eu vou dar um pedaço para alguém, eu vou comer, acabou.
Então, esses afazeres, eu entendo que Jesus estava sinalizando assim, olha, a boa parte é aquilo que não lhe vai ser tirado. O que eu estou ensinando aqui para Maria, o que eu estou dizendo para ela vai permanecer dentro dela. E você está perdendo essa parte preciosa. Eu comecei a entender isso e eu falei assim, Senhor, eu preciso aprender de Ti primeiro e depois ficar envolvida com os meus afazeres. Mas intencionalmente eu desejava fazer a coisa certa. E muitas vezes eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. Mas eu descobria que nem sempre era desse jeito e estava eu lá de novo envolvida com muitos afazeres. Eu tive o privilégio durante uma época de iniciar, alguns anos atrás, eu iniciei um primeiro ministério que Deus colocou nas minhas mãos. O nome desse ministério é Casa do Oleiro. Foi lá em Curitiba, né, na igreja onde eu me converti. E o desenvolvimento desse ministério teve tudo a ver com aquilo que Deus estava fazendo comigo. Ele me colocou literalmente na roda do oleiro e ele foi me trabalhando enquanto esse barro foi ministrando na minha vida e através disso também foi usando a minha vida e de uma equipe maravilhosa que eu tinha naquela igreja local para a gente desenvolver um projeto e um ministério que levasse outras pessoas a ter um encontro com Jesus e ter a vida transformada a partir daquele encontro. Então foi todo um processo em que Deus usou toda aquela simbologia do oleiro para trabalhar na minha vida. E o Mariás, que veio num contexto um pouquinho antes de eu vir aqui para o Rio Grande do Sul, que vocês já sabem que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Antes disso, durante o exercício daquele ministério, desse primeiro ministério, eu acabei me envolvendo em muitos afazeres. Então, eu tinha que cuidar da casa, né? Ser esposa, ser mãe, cuidar do ministério, aconselhar mulheres, fazer um monte de coisa. Durante um determinado momento, eu entendi como propósito de Deus também uma outra formação e eu voltei para a faculdade, né? Contando aqui um pouquinho para vocês, a minha primeira formação antes de eu me converter foi filosofia. Eu dei aula durante muitos anos, trabalhei como professora, dando aula de filosofia, história e sociologia. E depois da conversão, Deus mudando toda a trajetória da minha vida, num determinado momento, eu fui fazer a faculdade de psicologia. E curiosamente, eu entrei na faculdade de psicologia no ano em que eu fiz 40 anos. E foi muito significativo para mim, porque foi muito difícil iniciar, percorrer uma nova vocação profissional. Mas eu lembro que na época meu marido disse assim, diante do meu medo, diante da minha insegurança de não dar conta daquilo, e nós entendíamos que era um plano de Deus para minha vida, meu marido me falou assim, Márcia, 5 anos vão passar na tua vida de qualquer forma, você fazendo ou não. Então, nós já entendemos que isso é um plano de Deus para a sua vida. Apenas comece e deixe que Deus vai cuidar do resto. Então, eu ouvi essa primeira expressão do meu esposo. Apenas comece e deixe que Deus vai conduzir todo o processo. Mas durante um período eu me vi envolta com muitos afazeres, muito cansada, com muitas coisas e genuinamente eu acreditava que tudo aquilo que eu estava fazendo e a forma como eu estava fazendo era do agrado de Deus. Mas aconteceu que num determinado momento eu estava acompanhando, eu tinha a incumbência de acompanhar mais de 20 mulheres em aconselhamento individual, processo de discipulado, orar por essas mulheres e com todas as outras coisas que eu tinha para fazer, eu me vi muito cansada e eu comecei a questionar como é que estava a minha vida com Deus. Então eu percebia que saía de mim muita energia e sobrava pouca energia para a boa parte, que era me colocar aos pés de Jesus. Então eu já quero contar para vocês que o movimento Mariás, ele surgiu de um erro que eu cometi também. E eu precisei, num determinado momento, reunir aquelas mulheres
e pedir perdão, porque eu não dava conta mais de acompanhá-las da forma como elas precisavam, naquele processo individual. Aquilo me trouxe muita frustração, me trouxe muita dor, mas eu fiz o que o Senhor estava me pedindo. E Ele falou: Márcia, você precisa dar uma pausa em tudo isso e você precisa voltar a escolher a boa parte. Eu reuni aquelas mulheres, pedi perdão, disse que eu não me sentia capaz mais para aconselhar, para ensinar, para orar por elas e que elas deveriam dar continuidade àquela caminhada. Elas eram mulheres já muito alicerçadas na palavra, mulheres que sabiam, né, que Jesus era a verdadeira fonte do verdadeiro discipulado, e eu abri mão daquilo. Só que quando eu abri mão daquilo, eu não estava abrindo mão só de acompanhar aquelas mulheres, de discipular aquelas mulheres e de aconselhar aquelas mulheres. Na verdade, eu estava abrindo mão de ser referência na vida daquelas mulheres, e era isso que eu percebia que era tão difícil para mim, porque mexia com o meu ego. E eu percebi que Jesus, ele precisava ainda transformar muitas áreas do meu coração. Passei por um tempo sendo de novo trabalhada ali na roda do oleiro, até que um dia eu perguntei para Jesus, não, o que eu deveria fazer, qual era o novo projeto que ele tinha para colocar nas minhas mãos. Isso veio acompanhado de alguns sinais, né? De algumas testificações do Espírito Santo, e eu estava buscando entender o que ele tinha de novo para a minha vida naquele momento. E eu fui participar de uma conferência, o Summit, e aquela conferência foi muito importante para o processo que eu estava vivendo de ressignificar a minha vida aos pés de Jesus. E num determinado momento, um dos palestrantes, ele sinalizou que nós deveríamos buscar do próprio Deus uma palavra, uma expressão que resumisse toda aquela conferência nas nossas vidas. E eu comecei a prestar atenção, então, em cada um dos testemunhos, das ministrações, até que num determinado momento eu ouvi uma ministração que mexeu bastante comigo. E a pessoa que estava ministrando dizia assim: apenas comece, apenas comece. Não fique pensando muito, não planeje exaustivamente, apenas comece. Se Deus te deu uma sinalização, apenas comece. E foi assim que começou o Mariás, porque o Espírito Santo já vinha falando ao meu coração e eu entendia que eu tinha muito ainda para compartilhar da minha experiência, do meu processo, e eu já estava com essa ideia do movimento Mariás de transformar aquilo que eu vivia num movimento para alcançar a vida de mais mulheres, mas de forma que não roubasse tanto da minha energia como vinha acontecendo antes. Só que aí veio um problema bem sério para eu lidar. Eu nunca fui muito envolvida com as redes sociais, muito tímida. Não é essa timidez que é pecado. Quando eu digo tímida, é muito reservada, muito envergonhada para isso aqui, para estar diante de uma câmera. Ficava sempre muito constrangida, muito nervosa, como eu ainda fico. A minha norinha que está aqui me gravando, sabe, né, dos desafios que eu enfrento com isso, as horas que ela às vezes tem que ficar esperando, mas enfim, eu estou aqui. E eu precisei entender em Deus, então, que era essa estratégia que ele tinha. Mas eu também, ao pensar nessa estratégia, eu precisei permitir que o Espírito Santo sondasse o meu coração, porque eu percebi que eu também ficava me sentia muito intimidada ao pensar na possibilidade de me colocar diante de uma câmera e uma mensagem que pudesse alcançar muitas pessoas. Eu tenho um histórico de rejeição, lido com uma autoestima baixa, e aí o que acontece quando a gente tem que lidar com isso na alma? A gente fica com medo da desaprovação. E como durante muito tempo eu fazia para ser aprovada, eu fazia para ser reconhecida, eu queria,
me transformar numa referência na vida de outras mulheres, quando eu pensava na possibilidade de estar aqui, isso me dava muita insegurança, porque eu não sabia como é que eu iria lidar com desaprovação. Mas enfim, eu decidi obedecer e apenas começar. E nós iniciamos esse movimento, já tem aí, né? Vamos fazer quase 2 anos em maio ou junho? Junho, vamos fazer 2 anos desse movimento e eu estou aqui. O meu processo, o meu processo de transformação, ele envolveu ressignificar a minha história. Eu passei por um processo que envolveu cura, envolveu libertação, reeducação e um reposicionamento espiritual. E eu quero dizer para vocês que isso leva tempo, né? Mas alicerces da palavra de Deus foram seguramente plantados na minha vida através do pastoreio que eu recebi. Mas num determinado momento da minha conversão, eu realmente tive um verdadeiro encontro com Deus e entendi que para eu dar continuidade àquilo que Ele tinha para colocar nas minhas mãos, eu precisava desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, que é Jesus, e na pessoa do Espírito Santo. Essas 3 dimensões de relacionamento com Deus, elas são fundamentais para que possamos cumprir um propósito, porque a pessoa do Pai, ela é expressa na nossa identidade de uma maneira muito importante, que é quando nos sentimos filha. A pessoa de Jesus é aquele relacionamento que entende perfeitamente a nossa condição humana, mas a pessoa do Espírito Santo é a parte de Deus que nos capacita para fazer as boas obras e as obras maiores. Então nós precisamos crescer na dimensão desse relacionamento com Deus de forma completa. E eu fui buscar esse tipo de relacionamento e é dentro desse relacionamento completo com quem Deus é, Deus vai podendo trabalhar na nossa identidade, na nossa personalidade, no nosso DNA, na nossa condição existencial de uma forma muito mais completa. E isso tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com o movimento Mariás. E há uma coisa bem importante que eu preciso compartilhar com vocês a meu respeito. Eu já contei aqui para vocês que eu tenho uma primeira formação então em filosofia e depois psicologia, mas durante a minha formação de filosofia eu não me relacionava com Deus e na verdade as coisas espirituais elas não cogitavam do meu modo de ser mulher, eu não pensava sobre essas coisas, foi um período bem difícil da minha vida, eu passei por um processo de depressão profunda antes de conhecer Jesus e entregar a minha vida ao senhorio dele. E depois veio a psicologia como um projeto de Deus para a minha vida, para que eu pudesse exercer uma vocação que glorificasse o nome dele. E hoje eu trabalho profissionalmente, eu exerço essa vocação na minha rotina. Mas você, quando me procurar nas redes sociais ou buscar o meu nome, você não vai encontrar a Márcia profissional. E isso eu entendo que foi um combinado que eu fiz com Deus para que eu não me boicotasse, para que eu não me perdesse novamente. E o movimento Mariás, ele tem a ver com isso por quê? Porque ele nasceu com a intenção de ligar ao meu nome aquilo que eu sou ou aquilo que eu quero ser em essência. Em primeiro lugar, eu sou uma mulher que decidiu servir a Jesus e aos propósitos do reino. Então, quando você busca o nome Márcia Silva, eu quero que você encontre esse modelo de mulher primeiro, depois as outras facetas daquilo que eu faço. E eu entendo que dessa maneira eu não vou estar boicotando aquilo que Deus quer realizar através da minha vida. Então isso é algo muito importante que Deus tem trabalhado no meu coração para que eu tenha condições de me desfazer de qualquer a fazer quando Ele me pedir e recomeçar outros projetos, né?
trilhar um outro caminho, e ele tem me ensinado que quando nós obedecemos, cada vez mais ele vai se revelando de uma forma que nós entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu sempre vou frisar isso aqui no movimento. Esse movimento que busca inspirar, ressignificar e transformar o modo de ser mulher. Por quê? Para que possamos cumprir um propósito que vem do eterno. É isso que ele tem feito na minha vida. Então, dessa forma, foi que eu comecei o Movimento Mariasa através desse canal. Esse primeiro quase 2 anos, ele foi muito difícil. E em vários momentos eu pensei em desistir, principalmente durante o primeiro ano. Por quê? Eu me sentia muitas vezes inadequada, eu me sentia despreparada para esse desafio, mas aí o que eu fazia? Eu me colocava aos pés de Jesus e eu ouvia ele conversar comigo através da pessoa do Espírito Santo. Minha filha, isso não é apenas sobre você, é sobre mim. Apenas me permita te usar. E eu aprendi que não é apenas sobre Jesus, é também sobre Jesus, mas isso envolve quem eu sou. Por isso, um relacionamento de intimidade com Ele vai fazer toda a diferença naquilo que vamos expressar aqui nesta terra. E uma outra coisa bem importante é que ele me dizia assim, olha, me permita te usar. E então eu tenho aprendido a lidar com esses desafios de uma forma diferente. Eu tenho aprendido a rir de mim mesma quando eu assisto um vídeo e percebo, por exemplo, que eu errei numa pronúncia, numa expressão ou numa palavra. Falo, tá tudo bem, eu estava nervosa. E faz um conserto depois. E nesse tempo, eu também tive que fazer alguns consertos relacionais. E um deles, eu falei para vocês no início, eu tive que abrir mão de ser a referência. Por quê? Porque eu percebi que eu não tinha condições de ensinar aquilo que eu principalmente e primeiramente não vivesse no meu dia a dia e na minha história. Então eu precisei abrir mão de me tornar uma referência, de ser aprovada pelos homens para buscar em primeiro lugar essa aprovação de Deus, esse relacionamento de intimidade com Jesus, na verdade essa aprovação do Pai. Hoje eu sei que Ele é meu Pai me aprova, Jesus me ensina e o Espírito Santo me capacita. Olha como pode ser lindo o nosso relacionamento com Deus. Hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul, já contei para vocês. Eu estou servindo com o meu esposo na primeira igreja batista de Montenegro. E há algo muito curioso na vinda para cá. Eu não queria vir. Foi muito difícil para mim abrir mão de tudo que eu tinha em Curitiba, de todo o contexto que eu já vivia lá, para vir para cá e começar tudo de novo. Mas eu tenho entendido cada vez mais que quando damos um passo em obediência, o mar se abre e o deserto se transforma em manancial. Isso não quer dizer que não vão ter lutas. Temos muitas lutas aqui no Rio Grande do Sul e grandes desafios a serem vencidos. Mas é muito bom saber que nós estamos aqui cumprindo um propósito que vem do próprio Deus. E eu quero aqui te agradecer, porque você tem me acompanhado nesse movimento, tem se envolvido nele. A palavra que eu quero dizer para você nesse movimento de inspirar, ressignificar e transformar o modo de ser mulher é que você apenas comece um relacionamento de intimidade com Ele através da leitura da palavra, que esses devocionais semanais eles possam servir de inspiração para você, que você possa aplicar as lições aprendidas aqui, que a minha vida de alguma forma possa te impulsionar a viver a tua história, a cumprir um propósito que vem dele. Essa é hoje a minha intenção, é compartilhar a minha vida para que você possa ter uma vida real e cumprir um propósito que seja muito maior do que aquele que eu estou fazendo. Porque quando colocamos tudo aos pés de Jesus, quando o plano vem dele, ele é muito grandioso, seja ele o mais simples que ele puder ser. Ele é grandioso porque você cumpre um propósito que vem do próprio Deus. E o apenas comece
virou uma camiseta. Eu queria estar vestida com ela hoje, mas ela não ficou pronta ainda a tempo dessa ministração para você. Mas enquanto você estiver aqui assistindo esse vídeo, talvez você já tenha conhecimento dela e poderá adquiri-la. E o que eu quero dizer é que quando você adquire um produto nosso, né? Nós estamos começando aqui com as camisetas. Você está levando esse movimento para outros lugares e está nos ajudando a manter esse canal e esse movimento. Então, se envolva nele.